aqui nós temos uma visão geral do mapa e continua assistindo que logo vai ficar facinho de entender. No centro, a estrela de Davi, que é o símbolo dos judeus, porque eles eram o povo que esperava o Messias. Nós vamos demonstrar aqui que Jesus é esse Messias aguardado com base no seu nascimento. Eu vou ler em sentido horário, tá bom? Com base nas marcas da pessoa e do estado do Messias. Eu resumi em feitos a terceira demonstração, que Turretini chama de terceira demonstração com base na doutrina de Cristo e suas obras. Para o Evangelho, houve obstáculos por parte dos apóstolos, de Cristo, da própria doutrina e do método de pregação. Mesmo assim, o resultado disso foi que o Evangelho continuou conservado e foi propagado ao longo dos séculos pelo mundo todo, inclusive entre os gentios. Aqui ao redor, a gente tem um monte de versos de referências bíblicas para guiar o nosso estudo. É claro que eu vou passar por todos, mas não vou ler. Então, me acompanhe aí pausando o vídeo e lendo, porque nada melhor do que a palavra pura para vivificar a nossa alma. Eu falo aos cristãos, mas falo também aos estudiosos do cristianismo. Eu realmente espero que esse mapa esclareça esse tema para vocês. Então vamos lá. Nós afirmamos que Jesus Nazareno é o Messias com base no seu nascimento, por causa do tempo em que nasceu, da sua genealogia, do modo de seu nascimento, virginal, por causa da promessa de um precursor, que de fato existiu, e também do local em que nasceu. Uma pergunta básica e clássica surge no início desse estudo. O Messias prometido já veio? Antes de saber se é Jesus Cristo mesmo, o Messias já veio? E olhando apenas para isso, pelo tempo de sua vinda, nós podemos afirmar que sim. Aqui em Daniel, a gente tem uma profecia que o Messias viria em 70 semanas. Só que não 70 semanas de dias, e sim 70 semanas de anos. Mas da onde que a pessoa tira 70 semanas de anos? Pois é, a própria Bíblia mostra em Levítico que esse termo existe. É possível contar semanas de anos. Além disso, em Gênesis está escrito que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Eu li esse verso porque Turretini vai citar ele umas 3 vezes. E ele afirma que esse Siló é o Messias. E o significado desse verso é que o governo não se apartará de Judá até a vinda do Messias. Hoje em dia, o que nós vemos são judeus dispersos pelo mundo todo e o seu poder foi destituído. Não há mais união, não há mais um Estado judaico. Então, aqui está a prova, pelo tempo, que o Messias já veio. Agora, nós vamos ver, de fato, sobre Jesus. Então, se o Messias já veio, quem é ele? Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Com base na genealogia, foi prometido que o Messias seria da tribo de Judá,
da família de Davi. Há quem diga que a genealogia de José está descrita e de Maria não, só que elas são a mesma, por causa dessa passagem de Números. Falando em Maria, o modo de nascimento do Messias seria virginal. Em Isaías foi profetizado isso, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso aconteceu, foi descrito. E há quem questione se Maria era mesmo virgem ou não. Bom, nós podemos provar pelo Evangelho, descrito aqui, e também pela reputação de Maria. Ora, se não fosse verdade, como uma virgem poderia se expor a algo tão grande e tão incrível? E os apóstolos? Eles não negariam? Mas, se houvesse provas, se ela realmente tivesse sido apanhada em adultério, ela não teria sido acusada pelos fariseus, ela não teria sido apedrejada, arrastada para o tribunal. Aqui a gente vê que é coerente que, de fato, Maria era virgem quando concebeu Jesus. Foi prometido também um precursor, uma voz que clama no deserto. Em Isaías, Malaquias também fala que eis que envio um anjo que preparará o caminho diante de mim, também chamado profeta Elias. Esse precursor foi João Batista. E aqui eu coloquei a referência certinho do Antigo e do Novo Testamento. Pausa o vídeo e dá uma lidinha. João Batista foi considerado o maior dos profetas, que em Mateus está escrito. E também, a partir dele, a lei não valeu mais. A lei já foi cumprida, e cumprida por Cristo. Turretini vai falar assim: uma vez cumprida sua missão, ele rendeu-se a Cristo e encerrou o Antigo Testamento. E aqui, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Por fim, quanto ao lugar de seu nascimento, foi Belém, como profetizou Miqueias. E a gente sabe que Cristo nasceu em Belém. Terminada a demonstração de que Jesus é o Messias com base no seu nascimento, vamos para a demonstração com base nas marcas da pessoa e do estado do Messias. Então, a Bíblia vai nos falar que 3 ofícios pertencem ao Messias: o de profeta, sacerdote e rei. Aqui as passagens do Antigo Testamento. E de fato, ele foi profeta, porque ele pregou o Evangelho. Ele foi sacerdote, o sumo sacerdote, porque ele fez uma oferta, ofereceu a si mesmo. E rei, porque instituiu um reino, não dessa terra, um reino celestial. Foram 2 os estados profetizados. Um de humildade, de sofrimento, de cruz. O outro de exaltação posterior, em que ele ressuscita e é glorificado, é coroado, é exaltado. Aqui também a referência e continuação. Então, Isaías, primeiro nesses versos, ele vai falar desse primeiro estado
de sofrimento, e depois, nos versos seguintes, da exaltação. Aqui mais o Antigo Testamento, falando de sofrimento, e Novo Testamento, de novo, os primeiros versos, do estado de humildade, exaltação. Aqui Antigo Testamento, não, só Salmos, né? Antigo Testamento, Salmos, e Novo Testamento, Hebreus, falando do estado de exaltação. Só uma curiosidade, esse símbolo eu coloquei para humildade porque a etiologia de humildade é humus, vem dessa palavra, que significa terra, solo fértil. Ser humilde é tornar a terra. Por fim, terminando aqui a segunda demonstração com base na pessoa do Messias. O Messias tinha que ser Deus, tanto por causa de suas obras, quanto pelo seu testemunho. As obras nós vamos ver na demonstração dos feitos aqui. Tanto as obras divinas, quanto a obra de redenção nos mostram que ele tinha que ser Deus. Somente o próprio Deus poderia redimir toda a humanidade. Somente o próprio Deus poderia fazer obras tão grandes quanto as que a gente vai ver aqui. Mas, falando aqui do testemunho, o próprio Cristo Jesus vai alegar que ele é o Filho de Deus. Isso seria verdade? Nós podemos acreditar só porque ele fala? Bom, a prova que é verdade é porque ele foi coroado. Se não fosse, vamos imaginar, um anjo, certa vez, mentiu, alegando igualdade, e foi punido tão severamente. Imagine um homem falando essas coisas, se não fosse verdade, quanto seria punido? Mas não foi. Pelo contrário, ele foi coroado e ressuscitou. Derrubem este templo, em 3 dias o levantarei. Jesus falava do templo do seu corpo. Jesus ressuscitou. A gente vê isso em Atos. Então, Deus estava com ele. Ele era Deus. Da parte da Trindade, o Filho. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é assunto para outro momento. Vamos ficar aqui. Terminamos a pessoa. Agora para feitos. Qual era a missão do Messias? Eu vou ler o que Turretini falou. O Messias haveria de proclamar um ano aceitável e introduzir a doutrina salvífica do Evangelho, a fim de curar o coração contrito e proclamar liberdade e redenção aos cativos. Quem considera a doutrina anunciada por nosso Jesus, porventura não percebe que ele preencheu plenamente isto em sua pessoa? Ele nos trouxe do céu o Evangelho, o qual fulgura por toda parte com os raios mais intensos da divindade, e no qual, desvendando-nos a perfeitíssima vontade de Deus, em seus preceitos e em suas promessas, instituiu uma religião mais pura e mais divina que a qual jamais existiu alguma. Ele bafeja por toda parte piedade e amor, e ministra para a glória de Deus e a salvação dos homens. Além disso, suas obras foram grandiosas. A redenção, como nós já falamos,
e as suas obras expostas no meio da multidão e que gerava até mesmo comentários da própria multidão. Tem que ser ele o Cristo. Suas obras foram universais, não havia limites. Ele movia os céus, a terra, as águas, demônios, homens, árvores. Tudo estava sob o seu poder. O próprio Jesus fala da importância de suas obras. Aqui, quais foram suas obras? Então, cegos viam, coxos andavam, leprosos eram limpos, surdos ouviam, mortos ressuscitavam. E aos pobres é anunciado o evangelho. Eu estava lendo aqui. Mesmo assim, apresentou-se diante dele calúnias. Eles blasfemavam. Agora pensa comigo. Se Cristo veio para destruir o mal, como poderia ser por intermédio do mal que ele fazia essas obras? É impossível. Se um reino se divide entre o seu próprio reino, ele enfraquece. Tem um verso falando disso. Eu não coloquei porque Turretini não colocou. Mas ele argumenta que essas calúnias eram claramente falsas. Jesus Cristo é Deus. E ele demonstrou na sua vida aqui na Terra obras que somente o próprio Deus poderia fazer, porque eram obras divinas. Aqui, mais trechos. E foram obras magníficas, incontáveis, inumeráveis. João fala que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Também o envio do Espírito Santo no tempo e no local prometido. Foi o dia de Pentecostes, em Atos 2. Sobre esse dia, homens humildes e incultos, num piscar de olhos, se transformam em homens entre os mais eruditos e eloquentes, familiarizados com todos os idiomas e dotados de profundo conhecimento das coisas mais grandiosas. Eles defendem a sua causa com grande energia e ousadia de linguagem, advogam veementemente a religião, não com argumentos maquinados e forjados, mas com argumentos de clara verdade e superando toda e qualquer objeção, arrebanhando multidões e massas populares para o Evangelho. Eu refiz aqui, o Turretini falou isso em forma de pergunta, mas eu falei aqui em forma de afirmação para facilitar. Esses homens começaram a pregar o Evangelho em várias línguas pelo envio do Espírito Santo naquele dia. E a promessa de Cristo que isso aconteceria, de fato aconteceu. Terminamos essa primeira parte aqui das 3 demonstrações. Eu saí da ordem do livro, se alguém for ler, vai perceber isso. Vamos para obstáculos. Quais foram os obstáculos da pregação do Evangelho? Então, por parte dos apóstolos, como a gente já viu, eles eram homens humildes, vulgares, incultos, que com o Espírito Santo foram transformados e passaram a pregar o Evangelho. Só que, vamos imaginar,
Jesus não escolheu homens de influência, políticos ou poderosos da época. Na verdade, eles eram pescadores, trabalhadores comuns. Não eram dotados de eloquência nem erudição. Então, o próprio Deus os capacitou, mas eles não tinham nada da sua própria natureza, da sua sabedoria humana. Poderia ser um obstáculo também a própria pessoa de Cristo. Por quê? Já foi profetizado em Isaías que a sua aparência não era bela. Ele não tinha parecer nem formosura. Não víamos nenhuma beleza nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 1 Coríntios fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Turretini fala: ora, quem poderia imaginar que Deus iria usar uma criatura tão comum e miserável como parecia, entre parênteses, para a realização de uma obra tão imensa? Certamente que isso constitui a maior pedra de tropeço, um escândalo aos judeus e uma loucura aos gregos, justamente o que para os chamados constitui o mais elevado poder e sabedoria de Deus. É o que a gente acabou de ler aqui. Agora nós vamos para a doutrina. A doutrina sim. A doutrina representaria um grandíssimo obstáculo. Poxa, vamos começar por aqui, ó. Religiões. Ela condenava todas as demais religiões contrárias como fúteis, falsas, indignas de Deus e hostis a Ele. Além disso, era muito desagradável e incômodo os preceitos dessa religião para a carne. É pregado abnegação, amor aos inimigos, tolerância para com os maus, inclusive do alto uma cruz sumamente opressiva, e abstinência de todos os vícios e prazeres. Abstinência. Olha aqui muitos trechos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É uma doutrina de renúncia. Não é nada confortável, não é nada chamativo. Não é esperado que uma doutrina como essa fique tão famosa e fique tão partilhada, não é essa a palavra, propagada, essa é a palavra. A própria doutrina representaria um obstáculo, mas não foi. Por fim, o método de pregação. Era preferível uma fé livre ou nada. Não usaram de violência e nem de persuasão. É uma pregação simples. É o evangelho puro. É isso. É a palavra. O resultado disso tudo, eu já falei, porque eu não me aguentei. O evangelho foi conservado. A palavra de Deus foi propagada pelo mundo, pelos séculos, e inclusive entre os gentios. Ele não veio somente para os judeus.
Ele veio para os eleitos, para aqueles que viriam a crer. Ele veio para os seus. E aqui eu vou passando um monte de versos e você vai pausando e lendo a beleza disso aqui. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Assim, Deus quis depositar seu tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder fosse de Deus, não dos homens, para que a piedade e a religião nada devessem de seu aumento ao mundo, mas para que dependessem totalmente de Deus. Twitchin diz isso e diz mais. Se a conversão do mundo e a fundação do cristianismo, entre tantos obstáculos intervenientes, constitui uma prova inconfundível da veracidade do Messias, não menos claro testemunho da mesma verdade é a sua conservação e propagação ao longo de tantos séculos. Ele não foi destruído. Quem não conclui que a obra do cristianismo não é humana, mas divina? E assim, quem realmente não conclui que o seu autor era o que professava ser? Cristo do Senhor? Quem não conclui? Turretinha termina afrontando. Fim.